E aí a Mancha vai na casa dele e tudo mais, ele troca de ideia, refuga, faz com que a torcida do Cruzeiro ficasse brava, a organizada principal do Cruzeiro solta a nota falando, esse cara fez isso com a gente, não quis vir, que não venha nunca mais. Como vão consertar agora, eu não sei, mas tem esse último recorte. Então, ele erra demais. Até hoje, ele não pediu desculpa, eu não vi, pelo menos, posso estar enganado, não pediu desculpa por ter pedido para sair, não deu uma entrevista até hoje sobre o tema, tudo que ele tem é gravado, é a assessoria do Palmeiras, é a assessoria dele, ele nunca deixou claro numa coletiva, vamos lá, o que você tem, por que você tomou essa atitude? Por que você está arrependido? Por que você não fez? É um Instagram, é um Stories, é uma comunicação oficial do clube, é do staff dele. Então ficou cômodo nesse mundo aí, do jeito que ele é feito hoje. Antigamente o jogador saía do campo... A torcida tende a apoiá-lo. Você via até a TV na fumaça da cabeça do jogador, aí vinha lá, e aí Neto, a derrota, hein, você não jogou nada. E a fumaça saindo na cabeça do Neto e ele respondendo dentro do Morumbi, e aí Viola... E aí, o cara com a cabeça quente. Hoje em dia, o cara se blinda, todo mundo blinda, então fica fácil. Então, não tenho a menor dúvida de que o Dudu errou muito mais e a saída da maneira que ele está saindo é muito mais erro dele do que da Leila, apesar da frieza dela tratar ali o caso como se fosse um funcionário de uma empresa, aquele tratamento mais frio e calculista, sem pensar na paixão, na idolatria, naqueles... Eu ia falar milhares, talvez eu possa, mas centenas de torcedores que ou chamam o Eduardo, o filho Eduardo e a tatuagem na perna Eduardo. Tem vários, Dudu, tem várias tatuagens por aí. Ela não pensou em nada disso. Não deixa de ser um erro. Mas o maior equívoco, desde o início, chama-se Eduardo. Você acha, Arnaldo? Estou pensando aqui em outros caras, né? Teve a saída do Cássio do Corinthians, que também teve cicatriz. Fábio do Cruzeiro. Bom, vou falar uma outra que não tinha nem tanto vínculo assim, mas o Caio Paulista pulou o muro, vai pro Palmeiras, é odiado pela torcida do São Paulo devolve, hoje, pega lá de novo. Aí menos, né, tio? Não, claro. O cara não tem história, né, sim, no clube, nenhuma. né? Ou tem uma Não, mas é que pro torcedor essas saídas são sempre... Tem uma coisa prática hoje, que é a questão de você não ter muita oportunidade de fazer eventos de despedida. A votação do melhor do mundo vai ser online daqui a pouco. Exato. Porque não tem data. Tem tempo. Então, assim, o jogo oficial, até hoje tem a discussão do Gabigol. O Flamengo acertou em fazer a despedida do Gabigol no jogo oficial. E ó que não estava valendo nada. Já deu discussão. Já foi ruim pro Landim. Porque o Gabigol... Deixou ele na mão. Né? Hoje você só tem praticamente a oportunidade de fazer alguma coisa para um jogador, não que está encerrando, mas que está a carreira, está encerrando o vínculo com você numa partida oficial. Não teve essa oportunidade. E ainda teve essa situação específica que o Massa falou, derrota, perda do título, Dudu com a família lá. Eu acho que, na circunstância, por isso que eu acho que eles abordaram os dois pontos principais. Profissionalmente, pensando na Palmeiras instituição, na comissão técnica de direção, fazia sentido o Palmeiras rescindir o contrato, propor rescisão amigável para o que vem por aí. Esportivamente, acho que ele não se encaixa mais e a postura que ele teve. Agora, faltou um pouco de sensibilidade do comando para tratar isso de uma forma um pouco mais sutil. E não como uma coisa, e aí conhecendo mais o perfil da Leila, se pisa no calo dela, ela não esquece. Né? Então, uma coisa meio rancorosa. Se não. Né? Ela tem uma coisa rancorosa. Se ela fosse apenas profissional, e ela não é... Eu aposto com vocês, o último dia da Leila como presidente do Palmeiras, depois do segundo mandato, se não tiver ela não gostaria de ser tratada como o Dudu está sendo tratado na saída. E vamos combinar, Cartola é muito menos importante que jogador. E ó que eu não cultuo ídolos. Eu sou mais que o Massini. Mais radical que o Massini. Mais radical. O que não importa não é o recheio, é a camisa. Mas eu sou completamente contra cartolas que se consideram ídolos. E esse é um pouco o perfil da Leila, um pouco o perfil do Casares, um pouco o perfil do Landim. E esses caras, se julgar muitas vezes mais importante, um pouco o perfil do Eurico, mais importante que o cara que vai jogar lá e vai fazer gol. E que a própria instituição. E que a própria instituição. Então, acho que teve erro dos dois lados,
E a forma pela qual ele sai é uma forma que a gente fica, para os mais novos sobretudo, recapitulando sempre a história recente dele, porque de fato ele jogando e simbolicamente representa um marco novo na história do Palmeiras, né? E acho que tem formas de você romper o cordão umbilical com mais cuidado. Até Tato. porque eu acabo de lembrar uma coisa. Pro Abel, ela passou 1 milhão de pano. Teve de tudo, hein? É tapa no celular, é misoginia, teve um monte de coisa. E ela sempre contornou bem o Abel. Contrato assinado. O pré-contrato, ela sempre foi passando pano para muitas das coisas que ele fez. E aí o Dudu não precisava passar o pano uma vez. Ele errou, eu acabei de falar, não estou passando o pano pro Dudu. O maior erro é ele. Só que nessa hora, para quem ajudou tanto o Abel em várias coisinhas ali, não é bem assim, vamos deixar... Não poderia ter feito isso pro Dudu, como os dois disseram? Claro que poderia. Mas aí também tem a questão, quem é mais importante para o Palmeiras agora. O Abel é mais importante que o Dudu. Para ela, sim, isso. Para ela, né? Para ela é fundamental. Mas sabe o que eu achei? Palmeiras. Vamos lá, o terceiro elemento nessa história, o Palmeiras... O terceiro elemento nessa história, ele não se saiu mal, o Abel. Por mais que a gente sacasse que ele não aproveitaria mais o jogador. Eu acho que ele, até por isso que você está contando, a aparição dele nas redes do Palmeiras, eu acho que ele não saiu chamuscado desse... Está muito leilão o Dudu, né? Tanto que você está tratando dessa... É isso. Mas quem não o escalaria é o Abel a partir do ano que vem, provavelmente. Então, acho que provavelmente não. Né? Por quê? Porque depois que teve essa treta aí, o Dudu sumiu das redes sociais do Palmeiras. E aí, como ninguém fala nada, você vai pescando as coisas. Teve uma coletiva do Abel que ele falou do Dudu, aí naquela semana o Dudu volta, dá entrevista à TV Palmeiras, aparece a imagem dele, tal. E na sequência, o Abel fala que conversou com ele, a informação é que ele conversou com o Dudu e com o staff do Dudu, dizendo que ele ia ter oportunidade, que ele ia jogar, mas que ele precisava melhorar, tanto que teve um cuidado especial. Depois da volta, tirou o Dudu de novo, lembra? Ele foi treinar com o Sub-20, fazer jogo treino, para melhorar a questão da força. Aí é uma questão de escalar o cara ou não. Porque o Abel também não tem muito essa filigrama do jogador. Da idolatria? Exato, tem que jogar o que é melhor para a equipe. Entendeu? Mas também, é curioso, né? Mas também porque ele é a figura principal. O Abel. E técnico também é assim. Pode ser. Né? Eu acho que tem perfil de técnico. E isso é um perigo. Mosaico, é tudo, perigo. Né? Isso claro, é um perigo. É perigo. E detalhe, Isso é um perigo. Dentro dessa coisa da Leila ser fria, calculista e não ter tido a sensibilidade, para quem não sabe, estava tendo uma gravação de um super especial de making off, de bastidores da recuperação do Dudu. Era um documentário. Colocaram um videomaker, o cara ficou nos treinos, babá. Tá fora. Não vai ter o documentário, não vai ter o especial. Ia ser bonito, uma série ali da volta, as dores que ele sentiu durante a lesão. Séria, cruzada. É um pouco a forma... Foi lá e retirou. Que o Arnaldo falou da vingança. É uma coisa que não basta dizer o ciclo acabou. É preciso apagar a história recente do jogador por causa do jeito que a pessoa é. Também a gente tem que respeitar como as pessoas são, né? Agora, me cabe aqui fazer críticas porque ela é presidente do Palmeiras e ela tem uma liturgia do cargo que deveria, a meu ver, ser seguida, né? E que não é. Ela faz total questão de não seguir, né? Por causa da super independência dela. Isso é um pouco o perfil de gente que tem muita condição, que tem muito dinheiro e que toma as decisões de forma um pouco mais fria, né? Tem o bônus e o ônus de tudo, né? E esse é um deles.